Em setembro de 2024, um dos empresários mais admirados do Brasil perdeu o cargo de CEO da empresa que ele mesmo fundou em menos de 48 horas por causa de um story no Instagram. Porém, eu não vim fazer fofoca corporativa, eu vim falar do que ninguém tá vendo, que é a falha na autoridade dele que tornou esse colapso possível. E se você acha que o problema foi o que ele disse, isso é prova de que você ainda não entende como a autoridade funciona. Hoje eu vou abrir a caixa preta da autoridade do Tales Gomes, da sua infância em Carangola ao império de 500 milhões da G4. E eu vou te mostrar o exato momento em que a infraestrutura de autoridade dele falhou. Então, ladies and gentlemen, já se prepara, pega seu café, porque essa é a história não contada do Tales Gomes e o erro de Miguel. Tales Gomes nasceu em Carangola, no interior de Minas Gerais, com 35 mil habitantes, onde morou com a sua avó, que era empregada doméstica. Aos seus 14 anos, ele começou a revender celulares pelo Mercado Livre. Para complementar a renda, ele fazia tudo à mão. Alterava os preços, montava os catálogos físicos, tirava print dos produtos e batia de porta em porta para vender. Aos seus 16, foi para Juiz de Fora. Aos 17, foi para o Rio. E aos seus 23, foi estudar inglês na África do Sul, onde visitou tribos na Nábia para entender a sua estrutura de liderança. Ele mesmo conta que essa experiência mudou o seu estilo como líder. Em 2011, com 24 anos, em uma noite chuvosa no Rio de Janeiro esperando um táxi por meia hora, ele teve a ideia que mudaria não só a sua vida, mas também a forma como as pessoas se locomoviam. Em um final de semana, ele criou o Pitch. Não ganhou uma prestação onde ele mostrou a sua ideia. Mas as ideias que venceram, ladies and gentlemen, elas não existem mais. A Easy Taxi chegou em 35 países, 400 mil motoristas e mais de 20 milhões de usuários, e foi avaliada em um valuation estimativo de 1 bilhão. Notícia na Forbes: jovem eleito empreendedor do ano 2 anos consecutivos pela LEAD. Ele fez palestras em Harvard, Columbia e Duke. Esse é o Tales Gomes que todo mundo conhece. Agora eu vou te contar o que ninguém sabia. Até agora. Depois das Itax, Tales Gomes não foi descansar. Em 2015, ele criou a Singu, o Uber de beleza. Em 2020, a Natura comprou. Em 2019, junto com Alfredo Soares e o Bruno Nardon, ele fundou hoje o que é o G4 Educação. A empresa faturou 500 milhões e hoje projeta 1 bilhão até 2017. 3 unicórnios em sequência. Isso não é sorte, isso é padrão. Mas tinha uma coisa que o Tales ele nunca resolveu, e foi exatamente isso que o derrubou em 48 horas. Em setembro de 2024, o Tales respondeu um story no Instagram. Deus me livre de mulher CEO. Em menos de 48 horas, ele renunciou ao seu cargo de CEO da G4, saiu do conselho da RUP e teve palestras canceladas. O mundo viu a polêmica. O problema não foi o que o Tales disse, foi que toda a autoridade construída da G4 estava concentrada nele, sem sistema, sem infraestrutura, sem amortecimento e sem nada que separasse o fundador da marca. Quando ele caiu, a G4 quase caiu junto. E a prova de que a empresa é maior que ele? Ela não caiu. Faturou 500 milhões em 2005 e cresceu 60%. Tales voltou em menos de um mês como presidente do conselho da RUP. Mas isso foi sorte de produto e não infraestrutura. Agora a pergunta que importa, e que é pra você e não pro Tales. Se amanhã você cometesse um erro público, uma fala fora de contexto, uma entrevista mal interpretada, ou um post que viralizou pelo motivo errado, a sua autoridade sobreviveria ou ela colapsaria junto com você? Tales Gomes, ele é um dos maiores empresários do Brasil. E mesmo ele, com toda a sua trajetória e todos os números, ficou vulnerável por não ter uma camada de infraestrutura de autoridade correta. Agora imagina o que está acontecendo com quem tem menos prova, menos produto, menos números.
e mais dependência da própria imagem. Se você chegou até aqui, você deve estar se fazendo a pergunta que o Thales deveria ter feito antes do setembro de 2024. Qual é o meu gap de autoridade? E existe um diagnóstico específico para isso. Ele mapeia onde a sua infraestrutura está fraca. Posicionamento, percepção, proliferação e conversão. O link está na descrição e no comentário fixado. Se você é empresário, fundador ou C-Level, vale os 10 minutos. Porque ninguém vai te avisar quando a sua autoridade começar a vazar. E você vai descobrir quando já for tarde.